logo eu vi aquela fumaceira do lado do aeroporto, eu pensei, será que caiu algum avião ali, alguma coisa? As labaredas, o fogo estava espalhando muito rápido. Parei, respirei, aí eu vi essa menina entrando. Ela tentou voltar e não conseguiu, porque ela já tinha entrado e saído algumas vezes retirando as coisas da casa, né? E aí foi a última vez que ela tentou voltar e não conseguiu mais. Neste episódio, vamos falar da foto Incêndio na Favela, feita pelo fotógrafo José Francisco Diorio, durante a cobertura de um incêndio de grandes proporções que consumiu quase todas as casas de uma das favelas mais conhecidas da cidade naquela época. Diorio revela a história, os bastidores, os fatores que o levaram a registrar essa cena e a importância da foto para a categoria dos fotojornalistas. Vencedora do prêmio WordPress do ano de 2004, Incêndio na Favela pode ser reverenciada como aquela foto. Essa série tem um apoio muito especial da imobiliária Refúgios Urbanos. A Refúgios não vai apenas te ajudar a comprar ou vender um imóvel. Ela vai, como o próprio nome já diz, encontrar o seu refúgio especial na cidade. Seja ele uma casa de vila, um charmoso predinho ou um ícone imobiliário. Ela conta com uma equipe de especialistas apaixonada por São Paulo e por arquitetura, comprometida com os desafios da profissão e na confiança mútua com seus clientes. Diorio, é um prazer te receber aqui. Legal o convite, obrigado, boa tarde, boa noite, bom dia, não sei que horário o pessoal vai estar olhando. Tive o prazer de trabalhar com o Diorio no Estadão. Me lembro na época que eu migrei do JT para o Estadão, eu tinha grandes fotógrafos na minha cabeça, né, como referências, e com certeza um deles era o Diorio, já era o Diorio, e depois que a gente começou a trabalhar junto, minha admiração aumentou ainda mais, então por isso estou muito feliz que você está aqui. A gente vai falar da foto Incêndio na Favela, essa obra-prima aqui do Diorio, mas antes eu queria saber como que a fotografia aconteceu na sua vida e como que a gente veio parar aqui nessa foto. Desde moleque, né? Eu tinha minha tia Lourdes, que trabalhava num cinefoto desses de bairro, né? Que tira foto de casamento. Aqui em São Paulo? Em São Paulo, lá no Bosque da Saúde. E às vezes não era nem filme, era chapa de vidro na época. Ela trazia para casa e ela ficava... E hoje até o pessoal usa esse filtro, né? De chapa de vidro, né? Agora no Instagram e tal. Ah, tem a imitação disso, né? Da chapa de vidro. Então ela preparava emulsão para sensibilizar o vidro e aí retocava, né? Então ela trazia um monte daqueles chapas de vidro e ficava retocando. Então eu ficava olhando ela fazer aquilo e eu tinha mais curiosidade dessa parte técnica no início, o processo. E porque em si ela fazia muito aquela foto posada de casamento. Eu achava isso muito chato, eu só gostava da parte lúdica da coisa, de ver a imagem aparecer, né? A mágica, né? É. Bom, aí depois eu entrei no colégio de artes gráficas. E lá eu comecei a fazer a parte de impressão, né? Então tinha fotolito, tinha um estúdio também que já tinha 35mm, a gente preparava revelador PB. Aí depois eu me formei e comecei a frequentar um grupo do Museu Lazar Segal. Lá tinha um grupo que discutia fotografia. Já estamos aqui na Vila Mariana. Já na Vila Mariana, aqui do lado. Aí ele tinha o Clóvis Loureiro, e a gente, cada semana era um assunto, né? Ou era Sebastião Salgado, ou era o André Kertész, Bresson, todos esses clássicos da fotografia, e a gente discutia mais linguagem fotográfica. Aí que me despertou realmente para fotografar.
Porque eu via, essa fotografia que eu quero fazer, não aquelas fotos de casamento, aquilo é muito chato. E aí o mais próximo dessa fotografia era o fotojornalismo, que é o tipo do Bresson, um instante decisivo, você congelar aquela imagem. Quando caiu no seu gosto o tipo de fotografia que você queria fazer, como foi desse dia para a primeira redação, primeiro jornal? Então, como eu tinha me formado em artes gráficas, eu passei por algumas editoras, né? E depois eu saí e fui trabalhar num jornal do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos. Fiquei 1 ano lá. De lá eu comecei a fazer umas fotinhas para o jornal do sindicato. E isso já era nos anos 90. Foi a sua primeira fotografia publicada? Lá eu era diagramador. E às vezes tinha lá essa assembleia do sindicato, né, dos trabalhadores, e lá fotografava a reunião dos sindicalistas e parará. Aí de lá eu resolvi pedir demissão. Não, eu quero trabalhar com fotografia, esse negócio de diagramação já deu. Aí comecei a fazer freela no Notícias Populares, comecei também a fazer freela no Diário Popular, e já rapidinho me chamaram para o NP. Falaram, ó, tem uma vaga aqui, você quer vir para cá? Aí comecei no NP. Aí eu fiquei 3 anos no NP. O que eu sempre ouço falar do Notícias Populares é que todo mundo fala que você trabalha no jornal é uma escola, uma faculdade, mas quem trabalhou no NP, lá realmente é... Lá era um jornalismo de guerra mesmo, foi a mesma coisa de, sei lá, ir para a Ucrânia, porque era só roubada todo dia, era e você trabalhou no NP numa época... Punk, tinha chacina, era... Que anos? Isso era de 91 a 94 eu trabalhei. E o Jardim Ângela, assim, eu acho que era... Na época a guerra mais pesada era do Líbano. Ele falava que morria-se muito mais no Jardim Ângela por dia do que na guerra mais sangrenta que estava acontecendo naquele momento. Eu pedi demissão em 94 falei, não, cansei, eu quero fazer um jornalismo não sensacionalista, né? Cansei daquele negócio de... E aí pedi demissão e comecei a freelar. Freelava na Folha, comecei no Estadão também, fazia algumas, mas assim, foi um período curto, de uns 6 meses, 1 ano. E aí logo no Estadão começaram para cobrir férias, né? Aí um saía de férias, você pode cobrir férias o mês inteiro? Posso. Aí ficava um. Aí ele chegava já no mês seguinte, você pode cobrir férias. Porque como meio que já emendou um freela fixo. Isso foi em 90. Eu pedi em 94, fui contratado em maio de 95, eu fui contratado no Estadão. Então eu fiquei 1 ano mais ou menos de freela. Que o Notícias Populares é uma escola de guerra, um jornalão tipo o Estadão, a Folha eu sempre gosto de falar isso, que às vezes as pessoas acham que, como é o Globo, né, que tem fotógrafos por editoria, né, o Estadão e a Folha tem a editoria de fotografia unificada que atende todos os assuntos. Então, eu sempre falo que é uma escola de fotografia. No mesmo dia você fotografa esporte, política, polícia, economia. Então, realmente, você cria um repertório de fotografia muito grande nesses jornais maiores, não é isso? E até é bom para, pelo menos, no meu caso, eu prefiro assim do que, por exemplo, só fazer esportes, né? Por exemplo, quem trabalha no lance, fazer só futebol todo dia satura muito, né? Eu prefiro assim essa variedade de opções de trabalho. Fotografar Fórmula 1, viagens internacionais. Eu lembro de uma cobertura muito legal que você fez, que na época o Estadão ainda fazia esse tipo de investimento, né, de matéria. Eu acho que o último dia do governo do Fernando Henrique Cardoso, né, ou acho que o primeiro dia que ele deixou de ser presidente, você viajou com ele e com a dona Ruth Cardoso para Paris no 1º de janeiro. Sim, fiz um bate-volta, fiz um bate-volta em Paris. O Diório fez um bate-volta em Paris. Ele faz bate-volta em Santos e a gente faz bate-volta em Paris.
Diório, vamos começar a falar dessa obra-prima. Como é que foi o dia dessa imagem para você? Então, foi um dia que eu estava voltando de férias. Eu lembro até que eu voltei um dia antes. Eu tinha que voltar, acho que era na terça-feira, que eu acho que era dia 1º, não sei, eu lembro qual exatamente o dia. E eu voltei um dia antes, na segunda. E o Marcão... Você lembra que mês? Era o mês de outubro. Outubro de? 2004. Aí o Marcão falou, não, eu morava no Jabaquara na época. Ele falou, toma essa pauta aqui, vai lá no aeroporto de Congonhas, faz essa foto lá, tem a inauguração de um Finger novo lá que reformaram. Então, faz lá. Mais ou menos que horas? Isso era... Eu entrava à tarde, eu entrava 1 da tarde. Então eu cheguei no jornal, ele falou, vai lá, faz essa pautinha e vai pra casa, lá que você só tinha que estar aqui. É tipo uma famosa frase da Lúcia, né, que todo mundo fala até hoje. A Lúcia é uma chefe de reportagem nossa, que ela sempre falava assim, olha, vem voltando ou vai indo pra casa, mas só passa ali pra dizer... Não, mas não foi, nesse dia não foi esse o caso, não, porque eu fui lá, fiz a inauguração, fiz lá as fotos, terminei, foi rapidinho a inauguração lá do Finger novo. Aí na saída do aeroporto eu que vi a fumaceira lá na favela, que era ali perto. Aí eu passei, Lúcia, vou ver você que sugeriu pra Eu que sugeri, falei, não, vou olhar aqui. Eu já estava até indo embora. Aí eu falei, o Casagrande era o motorista, eu falei, Casagrande, vamos ali só ver o que está acontecendo. Aí chegou lá, as labaredas estavam... Olha aí, que tava pegando fogo e... Detalhes que a gente, né... Então, Diório, você não foi pautado pelo chefe de reportagem do jornal, você... eu vi ali, logo eu vi aquela fumaceira do lado do aeroporto, eu pensei, será que caiu algum avião ali, alguma coisa? Perto da cabeceira da pista ali, falei, opa, deixa eu lá checar. E estava começando o incêndio, então as pessoas estavam começando a tirar as coisas dos barracos, trazer tudo para Washington Luiz. Não tinha chegado nenhum bombeiro ainda, a gente estava chegando no início, aí começando a bloquear Washington Luiz, e aí como estava aquela gritaria, confusão, estava ventando muito aquele dia, as labaredas, o fogo estava espalhando muito rápido, era um monte de cena que eu via boa de foto, assim, a 50 metros de distância, mulher com criança, aí eu corria para chegar lá, aí a foto já tinha perdido, aí eu olhava para trás, onde eu estava acontecendo outra foto boa, outra cena de impacto, corria de volta. Uma substituindo a outra, né? A outra, assim, eu perdendo uma foto aqui, olhando para lá, outra foto ali. Porque você chegou muito rápido, né? Cheguei rápido, e era bem início, então... Tava aquele pânico. Pânico começando. Aí eu voltei, parei nessa entrada dessa viela. Falei, não, tem que parar aqui, estou perdendo as fotos. Tem que parar, respirar, aqui que vai acontecer a foto. Vou decidir, eu vou esperar a foto e não correr atrás dela. Maravilha. Parei, respirei, aí eu vi essa menina entrando. Aí ela parou e eu tentei entrar aqui, nesse beco. No que entrei eu vi aquele bafo, não era nem fogo. Aquilo queimava todos os pelinhos, você sentia tudo queimando não dava para respirar de tão quente. Aí eu voltei, fiquei na rua e fiquei esperando. Aí ela tentou entrar, parou. Provavelmente a casa dela era aqui, era bem aqui atrás. Depois que eu voltei lá dias depois, aí consegui localizar ela e realmente a casa dela era bem onde estava esse incêndio ali. Ela tentou voltar e não conseguiu, porque ela já tinha entrado e saído algumas vezes retirando as coisas da casa, né? E aí foi a última vez que ela tentou voltar e não conseguiu mais. Dessa sequência toda, desse dia, você falou que você fazia algumas, depois corria, ia para outro lugar, fazia outro, você falou que você achou sempre que estava perdendo a foto. Tem alguma outra sequência, alguma outra fotografia que você acha que é tão impressionante, tão incrível como essa? Então, nesse dia eu demorei para começar a fazer a foto, porque eu chegava, eu perdia, não chegava nem a disparar. Eu corria até ali, não tem mais a foto. Voltava a ouvir a outra cena, corria para lá, perdia, também não disparava.
essa foi, eu acho que o 5º ou 6º fotograma que eu fiz. Então, praticamente era o início total. E aí, no final, eu fiquei umas 3, 4 horas. Acho que eu fiz com 10 minutos que eu estava lá. Eu fiz essa foto. E eu fiquei mais umas 3 horas. Eu fiz uns 350 fotos. Eu poderia ter feito 10 minutos e ter ido embora. Que você acha que nunca fez a foto boa. A foto boa sempre vai estar no final. E não, quer dizer, renderam outras fotos boas, mas a melhor foi essa mesmo. Tem outras bem impressionantes, mas bem expressivas, mas essa é bem... resumiu tudo, o sentimento, a tristeza, que foi tudo, essa sintetizou bem o que foi a situação. Essa tristeza, né, que a gente fica falando que é uma obra-prima, que é uma foto brilhante, mas... Claro que é uma foto triste, mas... Tanto que para mim impactou mais no dia seguinte, né? Porque na hora você está correndo, você está pensando na técnica, você está pensando no horário do fechamento. Aí no dia seguinte que eu peguei o jornal e vi, aí que vem o baque, né? Nossa, foi uma... E aí quando você já era câmera digital, você já via ali no visor, né? Quando você viu essa imagem no visor ali, você olhou, você já sabia o que você tinha feito? Não, porque essa foi uma das primeiras fotos que eu fiz. Foram, acho que o 5º, 6º fotograma. Eu fiquei lá depois, isso era, sei lá, 1h30 da tarde, eu fiquei lá até umas 4 da tarde, até acabar o incêndio. Então eu fiz mais de 300, 400 fotos. E essa era uma das primeiras digitais, o visor era pequenino, então não é o visor hoje que é grande e você vê nítido, não tinha noção. Eu olhei lá, marquei algumas fotos e já rapidinho o Pulga levou, o motoqueiro levou. Essa época tinha o Adilson Pulga, que era um motoboy que recolhia o material e levava para a redação. Principalmente nessas pautas mais urgentes e que você não podia sair, parar para transmitir, então ele recolhia os cartões aí, principalmente nas pautas mais perto do fechamento do jornal, né? E ele levou esse primeiro cartão, porque ele pegou e eu continuei lá. E ainda depois vieram outros fotógrafos do jornal lá, porque falou, o negócio está grande aqui, aumentou o fogo, a Lúcia mandou mais alguém lá. E o Armando Fávaro que editou essa foto. Legal. E botou no... porque também tem essa parte difícil. Vai chegando perto do fechamento, chega um cartão ou alguns cartões lá com mais de 300 fotos. Tem um editor lá também que pensou a sair também, porque às vezes também no meio de tantas imagens acaba passando alguma coisa, né? E essa foto, justamente, foi publicada grande. E se ela fosse publicada pequena, não teria esse impacto que tem essa foto. E você vendo no visor da câmera, você vê muito pequeno isso aqui. É uma coisa que, só mudando rapidamente de assunto, que acontece muito hoje em redes sociais que são... elas ficam rolando ali no feed, por exemplo. Hoje você vê muito mais a capa de um jornal, como o Estadão, numa tela de celular. E às vezes não tem o mínimo impacto. Não tem o mínimo impacto e uma foto dessas, ou uma foto recentemente que eu vi sobre a cobertura do aniversário de São Paulo. Você vê a imagem num jornal grande, ela faz algum sentido. Eu acho que era uma trapezista na corda ali. Do Thiago. A foto do Thiago. A foto é maravilhosa, só que aquela foto na capa do jornal, numa tela de jornal, ela se mistura, a trapezista acho que se mistura um pouco ali com a cidade, ele se misturou um pouco com a cidade. Então tem isso também, né? A aposta do jornal de ter publicado essa foto grande para ter nesse dia foi um dia de tudo funcionou perfeitamente, né? A foto chegou com tempo no jornal, deu tempo de se avaliar a qualidade da imagem e dar o devido valor dela na página, porque às vezes, muitas vezes chega uma foto muito boa, mas o jornal já está fechado, já está rodando. Exatamente. Não dá mais para se mudar a diagramação, ela é publicada num tamanho menor.
não com o devido valor. Maravilha. E, como a maioria das pessoas já sabe, essa foto ganhou o prêmio WordPress Photo na categoria... Notícias gerais, né? Notícias gerais. Primeiro, que eu acho que é a principal categoria. Foi o primeiro lugar da principal categoria do WordPress. Sim. E o Diório foi o primeiro fotógrafo brasileiro a pegar o primeiro lugar. Do WordPress. Depois do Sebastião Salgado, né? Ele já tinha pego o primeiro lugar antes. Olha aí. Esse aí é o catálogo oficial do WordPress. Então vem a primeira foto que era do Arcodato, que era do Tsunami, que foi a foto do ano. E a sua da principal Aí categoria. Entra a foto dele. E a minha é a primeira foto depois do catálogo inteiro. Isso aí. Você vê a ideia do nível de peso que eles deram. E eu lembro da repercussão disso no jornal. Na época foi um negócio, né, gigantesco, né, muitos. O mais legal desse prêmio foi depois, assim, entre os fotógrafos amigos, né? Até então parecia que era um negócio quase que impossível de se conseguir os fotógrafos latinos, né? Uhum. E todo mundo falou, é possível ganhar. E até depois os fotógrafos que eu conheci lá e o pessoal da própria organização falaram, depois que você ganhou, a participação dos latinos aumentou. Porque antes quase não tinha inscrição de fotógrafos da América Latina. E agora eles têm até uma versão só para a América Latina, né? Não sabia. WordPress Latam. Depois de alguns dias você tentou localizar ela e depois de alguns anos você... Voltei lá também, depois de uns 5 anos. Encontrou? Encontrei. Qual foi o nome dela? É Suelen Oliveira. E aí ela ainda estava morando lá e depois de um tempo ainda voltei, mas já não existia mais a favela. Aí a gente perdeu o contato. Porque construíram um conjunto habitacional. Não existe mais essa favela. A ideia inicial dessa série de fotógrafos com as suas obras-primas, como eu digo, porque eu acho que é uma obra-prima, é porque tem vários fotógrafos que passam, grandes fotógrafos que têm a carreira toda com grandes fotografias, mas não conseguem fazer uma foto brilhante, impactante como essa. Então eu acho que sempre vale a pena a gente revisitar a história da fotografia, a história, né, de como ela foi feita. Por exemplo, essa coisa que você falou, que foi você que... Eu não sabia, foi você que se pautou, né? Você que falou. Fui lá checar. E é sempre interessante saber a história dessas fotos que já são icônicas, né, da história do fotojornalismo brasileiro. Queria te agradecer mais uma vez, repetir que foi um prazer ter você aqui no estúdio, te encontrar novamente e falar de fotografia e repetir minha admiração que eu tenho pela sua carreira, seu trabalho. Bom, obrigado, gente, por estar assistindo até agora. Sinal que gostaram. Bom, estou aqui quando precisar, estamos aqui. Obrigado.